determinada atividade se isso põe em causa, de qualquer maneira, a sua integridade a todos os níveis. Portanto, esse é um requisito básico. E um compromisso e uma competência especial dos adultos para propiciar essa participação. Depois, em primeiro lugar, a criança para participar em qualquer coisa tem que estar informada do que é que se passa, porque é que ela vai participar, qual é o objetivo, qual é o enquadramento. Não se pode pensar que a criança vai participar numa atividade sem que ela tenha o mínimo de conhecimento do que é, qualquer que ela seja. Depois há aqui uma questão muito importante que é dos documentos, os documentos que são apresentados às crianças. É claro que as crianças que nós temos, por exemplo, crianças e jovens que temos aqui hoje na sala, não precisarão de grandes adaptações de documentos. Mas, mesmo assim, linguagens, por exemplo, jurídicas, têm que ser explicadas. Eu ainda há pouco tempo falava da necessidade de nós explicarmos aos jovens, por exemplo, desde logo a lei de proteção, mas também, porque não, a lei tutelar educativa, que também lhes é aplicada. Essas leis deveriam ter uma transposição para a linguagem amigável. E essa linguagem, a transposição para as linguagens amigáveis para as crianças tem que ter, obviamente, em conta a sua faixa etária, o seu nível de desenvolvimento e mesmo para situações em que se quer obter a participação de crianças mais novas, que não, por exemplo, que têm dificuldade, não leem, isso deve ter um outro suporte, um outro tipo de suporte. Deve haver a preocupação de dar um outro tipo de suporte para essas situações. Já existem diversos documentos explicados para as crianças, desde logo a Convenção, que já existe, mas existem, por exemplo, eu conheço um documento muitíssimo interessante que explica às crianças como é que o sistema judicial funciona e quando elas têm que intervir em qualquer ato, seja como testemunhas, seja como intervenientes, às vezes acontece, o que é que lhes vai acontecer, o que é que se passa, quais são as decisões, qual é o passo que vem a seguir. Existem já alguns documentos, mas temos que ter uma preocupação em fazer estes documentos para quase tudo. Todos aqueles documentos em que os adultos trabalham e que no fundo interessam para a participação da criança, a criança tem que ter acesso a eles de uma forma amigável. Uma linguagem obviamente adequada, um tempo, depois entretanto todas as participações têm que ter um tempo de discussão, porque sem essa discussão torna muito árida qualquer tipo de participação. Documentos curtos, formas verbais no presente, por exemplo, é uma das características dos documentos adaptados a crianças, e também um resumo do conteúdo. Depois há um outro aspecto importante da participação, que é o consentimento informado. A criança tem que ser informada, como já disse, do objetivo, da natureza voluntária da sua participação, ou seja, que ela a qualquer momento pode dizer que não quer participar e isso é aceitável. Da dimensão da sua participação, até onde é que ela vai participar. Como já disse, formas como irão decorrer as participações, os benefícios que daí decorrem, a confidencialidade, que vou tratar um bocadinho mais à frente, da participação e as circunstâncias em que essa confidencialidade vai ser ignorada, essa informação é importante, e o contacto da pessoa que a criança pode recorrer, se tiver uma determinada dúvida. Outras questões importantes. A própria criança tem que pensar que a sua participação é importante, tem que interiorizar isso. É importante que haja espaços para a discussão entre as próprias crianças, quando eu digo crianças e jovens, obviamente, que a participação dela numa determinada ação seja incorporada no conteúdo final de qualquer produto final que se queira obter. Esta questão de não usar a linguagem infantil pode-se usar uma linguagem simples sem se usar uma linguagem infantil, obviamente, sem aqueles diminutivos e toda aquela linguagem que é própria das crianças muito pequenas. Outro aspecto é que todos terem a oportunidade de participar e de falar. Vamos ao aspecto da confidencialidade, que me parece muito relevante. A criança e os pais devem ser informados previamente sobre quais as situações que podem levar à quebra do sigilo, nomeadamente estas.
a criança está a ser vítima de qualquer tipo de abuso ou negligência, isto estamos a falar em momentos de participação, qualquer que ela seja. A criança está a ameaçar ou fazer mal a outra pessoa, ou planeia fazer mal a si própria. São situações em que, nomeadamente, este sigilo durante a participação, e que inicialmente pode ser garantido, porque assim o exige a participação da criança, pode ser quebrado. Agora aí é uma segunda parte, isto foi só para dar uma chega, porque nós já tínhamos falado sobre a participação, e vamos a uma segunda parte que eu tinha pensado falar sobre o que era a cidadania nas escolas, que é para entrarmos nos exemplos que eu também penso que são importantes para aqui. Será que é importante a educação para a cidadania? Há bocado o colega deu uma imagem um bocadinho crua, vamos dizer, mas interessante do que é que pode ser a cidadania, daquilo que nós queremos que não seja a cidadania nas escolas. Porque pensamos que ela traz benefícios para o desenvolvimento da criança, traz benefícios para a sua capacidade de intervenção cívica, para o crescimento económico das comunidades locais, das comunidades nacionais, permite que nós, no futuro, venhamos a alcançar metas globais como a diminuição da pobreza, a educação para todos, permite que no futuro talvez nós consigamos chegar a essas metas globais. Apela à participação pacífica, apela à não violência por parte das crianças e, portanto, é importantíssima. E, desde logo, a sua participação aumenta-lhes a autoestima, e nós queremos crianças com autoestima muito elevada, porque são essas que produzem bem, não é? E, portanto, são aquelas que aprendem bem, são aquelas que no futuro vão ser bons cidadãos. A escola constitui-se como um lugar privilegiado para capacitar as crianças e os jovens de qualquer idade para a tomada de decisões de uma forma geral e no que respeita à participação em particular. Mas já aqui referimos que na escola é importante que isso se faça, mas nós, professores, também temos que aprender como é que isso se faz. Provavelmente nós não sabemos ainda muito bem como é que isso se faz. Andamos a aprender, andamos esforçadamente a aprender, mas se calhar ainda precisamos trabalhar um bocadinho mais. E depois vamos aqui a um campo que eu gosto particularmente. Quem me conhece sabe que eu sou fã das tecnologias de informação e comunicação, e queria deixar-vos aqui umas perguntas para o debate antes de irmos aos vídeos que trago ali para vermos. As tecnologias de informação podem ser um auxiliar nesta questão da cidadania e da educação para a cidadania? Será que podem? Serão ferramentas válidas? Têm perigos? São grandes os perigos? Não são? Temos que ver. Qual é o impacto? O que é facto é que nós estamos perante um mundo onde os meios de comunicação proliferam e se interligam agora de formas que nós não imaginávamos. A escrita, que era a nossa base de trabalho quando nós éramos mais novos, a leitura e a escrita, que era a nossa forma de comunicação para além da oralidade. Se vocês repararem aqui neste espécie de gráfico a 3 dimensões que liga a interatividade entre o mais e o menos, que está à esquerda, com o número de meios de comunicação que são usados em simultâneo, e depois liga estas duas variáveis com a intensidade de impressão que isso causa num jovem ou num adulto. Se repararem, a escrita está no menos. Ou seja, a escrita tem uma pouca interatividade, usa poucos meios é só um único meio, e a intensidade que ela provoca pode ser pequena. É claro que isto é discutível, mas no mundo que nós hoje vivemos, os jovens são muito atraídos para os meios que lhes proporcionam grande interatividade. Isso provoca-lhes muita impressão. Eu penso que as tecnologias de informação podem ser usadas favoravelmente na educação para a cidadania, desde que, e depois já vamos ver exemplos, desde que nós tenhamos o cuidado de mostrar aos jovens quais são os perigos que elas contêm e tivermos programas adaptados para lhes ensinar os perigos também. Portanto, acho que podemos usar, não abusar, porque depois também a interação pessoa a pessoa, na transmissão dos valores, na transmissão das emoções, na transmissão das formas de interação social, é extremamente importante. Nós não podemos ignorar uma
mas também não podemos ignorar a outra, porque estas tecnologias de informação entram-nos por casa adentro. Os miúdos estão envolvidos nelas a todo o custo. Eu penso que se calhar temos que tirar o